antagônico, né? O próprio fato da gente ter chegado numa final de Sul-Americana, que despertou, parece que despertou a torcida da Ponte, mudou o patamar da Ponte Preta. Colocar 30 mil pessoas no Pacaembu, levar 4 mil para Buenos Aires, fazer o que fez nas fases anteriores. E derrubar Vélez, derrubar São Paulo no meio do caminho. Isso realmente foi um momento histórico, importante, que vai trazer muito benefício para a Ponte Preta para o futuro. Se a Ponte souber aproveitar isso, ela vai aproveitar muito bem. E aí nós vamos para trás, que é a grande decepção do ano, o rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Sempre vou afirmar isso, nós caímos no primeiro turno, não caímos no segundo. No segundo nós ainda alimentamos a esperança de permanecer, mas depois de um primeiro turno terrível, onde nós ficamos a 12 pontos do 16º colocado, e na virada do turno, aí já complicando toda a situação, a gente tinha que fazer o dobro de todo mundo para conseguir sair da zona de rebaixamento. E isso vem a série de erros que culmina com a queda no Campeonato Paulista, quando nós saímos do Campeonato Paulista, aquela sucessão de problemas de período, e acarretou tudo isso. Ou seja, nós entramos para o Campeonato Paulista com a intenção de sermos campeões, tomamos o baque, demoramos a assimilar o golpe, a hora que assimilamos o golpe, conseguimos chegar na vice da segunda da Sul-Americana. Mas criou-se uma falsa expectativa, Márcio, e aí começou a desencadear todos esses problemas, que a Ponte poderia ser campeã paulista? Batista, o Campeonato Paulista era palpável, né? E ainda mais a campanha que nós estávamos fazendo. Então, invencibilidade. Aí tem uma situação, que até a gente é muito cobrado, a situação do Guto Ferreira. Mas já vinha com um processo difícil com o Guto desde o meio do Campeonato Paulista. De desgaste, tá tentando se manter uma situação de não perder e o time empatando demais. E nós caindo na tabela no Campeonato Paulista, que culminou a gente ficar em 4º lugar no Campeonato Paulista e enfrentar o melhor time do campeonato, que era o Corinthians. Ninguém tinha dúvida que o Corinthians era o melhor time do Brasil naquele momento. E isso veio no desgaste natural. Houve um erro de estratégia, né? Hã? Houve um erro de estratégia. Na nossa visão de diretoria e do departamento, houve um erro de estratégia, pensando na manutenção, no recorde da invencibilidade. De todos os erros que vocês cometeram, eu não vou falar de nomes nem de contratações, mas eu vou falar de coisas pontuais que, no meu entendimento, foram fatais para o insucesso da Ponte. A demissão fora de hora do Guto Ferreira. Concordo. A contratação do Ocimar. E a contratação do Carpegiani. E a pergunta é a seguinte, das 3 que eu coloquei, qual foi o maior erro da diretoria da Ponte destes 3 pontos? O Ocimar eu não posso concordar com você, porque ele já vinha na Ponte fazia um ano. Ele já estava na Ponte desde março de 2012. Então, você vai pegar o trabalho do profissional, ele fez um trabalho que ele teve, vamos dizer assim, o grande insucesso, que foi a queda do Brasileiro, culminou na queda do Brasileiro, mas até o final do Paulista, ele estava de superação, todo mundo falou para ele, você conseguiu superar a dúvida no final do Paulista. Eu escutei direto isso daqui, eu devo ter escutado isso de vocês também. Você falou, o Batista até falou isso aí. Então, você falou do Ocimar, ele não... nós temos que puxar para todo mundo. As contratações de 2013 que ele realizou foram desastrosas. Mas não é ele só. Mas ele é o responsável. Individualizar é complicado. É complicado. Né? Porque a Ponte opera no conjunto. É o presidente, é o Marcos Vinícius, que acho que tem um peso significativo por ter jogado, porque fala muito. O Márcio sempre colocou que ele não interfere na parte técnica nem de contratações. Não, mas não tem como. O regime do clube é presidencialista. Como é que vai fazer alguma coisa sem a participação? Eu acabei de falar de um jogador aqui, ele fala, não, isso aí é com o departamento, você sempre falou isso. Tudo bem, só que a questão é a seguinte, a hora que você vai avaliar salário... Não, mas nós temos que assumir a responsabilidade, você não pode simplesmente falar assim, aquele é o culpado, e porque o time caiu, aquele é o culpado, e o cara nem está mais aqui. Assim, tem diretor de futebol, eu tem falei reunião de presidente de erros, não que ele seja o culpado. Qual foi o seu maior erro? Guto, Carpegiani ou ele? Período da saída do Guto. Ou o Guto saía... Fora de time. Ou o Guto saía depois do jogo do Corinthians, ou o Guto saía no mau resultado... Ou não saía. Ou não saía, ou
mau resultado. Ou saía depois do jogo contra o Corinthians, ou então não saía. Lá, se saísse no jogo contra a equipe do Corinthians, dava tempo de contratar um novo treinador, montar o time brasileiro e etc. Agora, eu concordo, realmente foi no tempo errado. Mandou o Guto embora no momento errado. Aliás, Omar, eu já ouvi você falar a respeito disso, né, que o problema foi o primeiro turno, o primeiro turno foi muito ruim. Só que eu acho, discordo de você, e acho que o problema da Ponte foram 4 jogos. 4 jogos. Derrota para a equipe do Náutico, todo mundo ganhou do Náutico. A Ponte perdeu para o Náutico em casa. Empate com o Flamengo, empate com o Fluminense no Rio de Janeiro. A Ponte vencia o jogo e venceria, não fosse um gol contra do Sacomã. Aí já deu 7 pontos. Aí já deu 7 pontos. Fechou com 37, com 7, 44. Já daria... Já deu 44. Já deu 44. Mas tem mais um jogo aqui. Bahia, 0x0 no primeiro turno. 0x0 no primeiro turno. Não, mas teve um outro jogo no segundo. 2 pênaltis perdidos pelo Willian no primeiro turno. Qual? Bahia, 2 pênaltis perdidos pelo Willian no primeiro turno. Majestoso. No primeiro turno. Não, mas aí é do primeiro turno. Mas teve um outro jogo no segundo turno que eu falei aqui a respeito desse jogo e está me fugindo no momento e que a Ponte também poderia ter conquistado o resultado e acabou perdendo. Mas enfim, com esses 7 pontos, a Ponte já levaria a sua pontuação para 44 pontos. Você está se esquecendo da goleada 3-0 para o Vitória, que a Sul-Americana... Não, mas não é esse jogo, não. Não, mas deixa eu colocar. A Sul-Americana acabou cansando o time demais e o time estava mortinho em campo. Você está dizendo que a Sul-Americana não interferiu, mas nesse jogo interferiu. Ali, pelo menos jogando em casa contra o Vitória, apesar da categoria, podia ter somado ponto. E o time estava morto e conseguiu, por causa do cansaço, fazer uma apresentação péssima. Mas esse jogo, basicamente, fisicamente, nós tínhamos 5 jogadores que não jogaram na Argentina. 5 que não jogaram na Argentina. Entre eles, Felipe Basso. Entre eles, o Willian, que jogou aquela partida. Que era titular. Que era titular. Adrianinho não jogou aquela partida. Que era titular. Que era titular. Entrou naquela partida, se não me engano, o Ferron jogou e o Ferron não tinha ido porque tinha machucado o pé e jogou na partida contra o Vitória. E tinha mais um jogador que jogou, que eu não me lembro quem, eu não me recordo quem é agora. Arthur. Ou seja, e aí vai ter uma situação engraçada, porque a hora que eu vi a escalação do time, eu fiquei preocupado. Cheguei a comentar com o Jorginho. O Jorginho está muito avançado contra o Vitória, que é o terceiro melhor time do retorno. E que estava fazendo gol pra caramba. Culminou com o sol, o calor, a apatia do time no primeiro tempo. Esse jogo aí, né? O Vitória fazendo uma grande campanha. O problema não foi esse jogo. Não foi. Batista, eu acho que não foi nem o... Paulo, a sua pergunta. Bom, na verdade, eu trouxe algumas figurinhas para o presidente Blusa verde, né? do álbum do Campeonato Brasileiro. Isso é interessante, viu, Pateta? Isso é muito inteligente. E o presidente, eu queria que ele fizesse uma avaliação desses jogadores, né? São jogadores, alguns já deixaram a Ponte Preta, outros ainda estão e podem continuar. Eu queria que o presidente falasse de cada um aqui. Primeiramente, ó, Rodrigo Biro, presidente. Você cola no álbum da Ponte Preta ou não? Para 2000 ele é... Não, do ano de 2013. Você quer a avaliação do 2013? Decepção. 2013, decepção completa. O melhor lateral do Paulista. Jogou, eu assisti 4 partidas dele. Uma contra nós, 2 contra o São Paulo e a contra o Corinthians. O menino voava em campo. E aqui cortaram as asas dele, ele não jogou. 2014 não volta para a Ponte. Ele tem contrato com a Ponte Preta. Aí, se não tiver uma situação de empréstimo para ele, e o Wendel também, que provavelmente não fica na Ponte, com certeza não fica na Ponte, pode ser que ele seja opção. Esse é polêmico. Ramires. Craque de bola, fez um bom primeiro semestre e no segundo semestre se rendeu aí ao parar de jogar, ou acho que se poupar para a seleção peruana. Então, o primeiro semestre dele chegou até a atingir um status de herói na Ponte, com aquele gol que ele fez no derby, a largada dele, ele dava uma qualidade para o time. Era a grande aposta do time para o brasileiro e também refutou. Wendel, lateral esquerdo. Ô, Márcio, você vai responder daqui a pouco. A iniciativa do Paulo do Vale é muito boa, mas daqui a pouco vai responder a respeito do Wendel, porque esse foi eleito por nós o melhor jogador da Ponte Preta na Copa Sul-Americana 2013. Tudo em peças e acessórios para caminhões e picapes você encontra na Acessórios 3 Vias.
a melhor qualidade em marcas e produtos. Pessoal especializado para personalizar o seu veículo e tudo pelo melhor preço da região. Confira. CD Player Pioneer DEH 1680 por R$ 349,90. TV de LED 16 polegadas Bivolt R$ 599,00. Painel de mensagens LEDway R$ 699,00. Tudo com pagamento facilitado para você economizar de verdade. Acesse acessorios3vias.com.br e saiba mais. Acessórios 3 Vias, Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. O telefone tá na tela. 19 é o código de área e o telefone 3782 6060. O rápido intervalo, voltamos já aqui na tela da Band.